verdade, para entender tudo, nós devemos começar do 12, do capítulo 6. Então, para entender tudo, vamos começar do 12, tendo em vista que alguns estão vindo hoje, e aí pode pegar um pouco mais. Diz assim, vamos pegar do 6, tá? A partir do 12. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio um grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu encolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Depois disso vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, conservando seguros os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz nos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Aser 12.000, da tribo de Naphtali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Isacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os quatro seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre os rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos, amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda a lágrima. Obrigado a Deus pelo dia de hoje, pelas suas bênçãos, e de maneira especial agradecemos pela oportunidade que temos de estar aqui agora, estudando a Tua Palavra. Sabemos que foi Teu Santo Espírito que nos trouxe, e pedimos a Deus que Ele nos instrua para sairmos daqui mais fortalecidos por Ti mesmo. Queremos pedir por todos que aqui estão, aqueles que nos visitam. Queremos rogar também pelos enfermos de nossa igreja. Em especial pedimos por Dona Otília, o Pai, que está enfermo, internado. Abençoe aquela vida, afofe aquele leito, ó Pai, e faça a Tua obra segundo o Teu querer na vida dela. Também, ó Deus, rogamos por aqueles que estão distantes, filhos que não estão mais próximos dos seus pais na igreja. Rogamos, ó Pai, pela vida do Teu povo, aqueles que talvez estejam fracos na fé, aqueles que não estão vigiando, ó Pai, se preparando para o grande dia. Rogamos, ó Deus, que a Tua Palavra faça a diferença na vida dessas pessoas, desses irmãos, e possa encontrar guarida, ó Pai, e transformação. Ó Deus, pedimos pelas nossas vidas e rogamos ao Senhor pelo texto que estamos lendo, que possamos entender. É a nossa oração e pedimos em nome do Teu Filho Jesus.
Jesus. Amém, Senhor. Ok. Meus irmãos, depois vocês procurem, eu acho que vai dar muito trabalho passar isso aqui agora, mas vocês procurem na internet, é um vídeo que fala sobre comunicação é tudo. Procurem lá, busque no YouTube, né? Comunicação é tudo. Vocês vão ver um vídeo de dois rapazes que saem de madrugada num furgão, que é um furgão desses food truck, e eles estão indo para um deserto. O ajudante, inclusive, está dormindo durante a viagem. Eles vão para o deserto e o rapaz, que é o ajudante, fica abismado de ver um caminhão que vende lanches, cachorro-quente, hambúrgueres, no meio de um deserto, e ele fica ali meio que revoltado, porque não sabe por que está ali. Mas de uma hora para outra, vê um barulho muito forte, um barulho estremecedor, assim, e esse barulho mostra um meteoro. O meteoro passa pertinho deles, assim, cai lá longe, e esse meteoro que cai lá longe, né, não passa muito tempo, vem uma série de carros, de caminhões, de ônibus, assim, de pessoas querendo ver o fenômeno daquele meteoro que caiu ali. Então ele começa a tirar o ketchup, a mostarda, começa a esquentar a chapa, porque tem uma clientela gigante para comer, né, ali. Então a moral é essa, né? Comunicação é tudo. Então aquele rapaz sabia que iria cair um meteoro ali, e por certo ele já sabia que aquilo ia render muito dinheiro. Nas mesmas proporções nossas aqui, ou quer dizer, mudando as proporções nossas aqui, nós podemos dizer que nós também já sabemos como será o fim. Sabe como a gente entende isso? Eu gosto dessa ilustração. Um pastor certa vez mostrou isso, eu acho interessante de usar essa ilustração. Antigamente, os meninos aqui, as meninas, saibam de uma coisa: gibi era uma coisa maravilhosa. Hoje gibi é legal, mas antigamente gibi era uma coisa, não era? Os gibis da Mônica eram maravilhosos, tudo cebolinha, tudo cascão, né? E acontecia uma coisa entre a gente. Os meninos iam para a escola, muitas vezes com calhamaço assim de mim, e a gente trocava com outra pessoa, e você chegava da escola e dizia: nossa, hoje eu tenho um monte de histórias para ver. E deixa eu dizer uma coisa, a gente não tinha TV a cabo, então, enquanto o pai e mãe estavam assistindo novela das 8, ou assistindo talvez um jornal, uma coisa assim, muitas vezes nós estávamos vendo um gibi. Só que geralmente a gente dormia lá por umas 9 horas, 8h30, 9 horas. Hoje não, hoje já está perdendo um pouco isso, mas era assim antigamente. Você lembra que a gente dormia mais cedo? Né? Dormia mais cedo. E tinha aquela coisa da mãe dizer assim: eu vou apagar a luz. E você estava lá lendo o gibi, e estava no meio da história, e era muito legal a história. Você queria saber como é que era o final, não é? Por exemplo, você tinha um herói, e ele estava numa situação de perigo, ou uma mocinha que está na situação de perigo, e a mãe dizia: apaga a luz, menina, porque agora é hora de dormir. O que dava na gente? Só vou falar mais uma vez, hein? Aí a gente esperava, porque ela vinha falar mais uma vez, né? Enquanto ela vinha falar mais uma vez, a gente sabia que não ia dar para ler tudo. O que você fazia? Não sei se vocês faziam isso. Vai lá para o finalzinho para saber como terminou a história. E aí você vê a história e fala assim: deu tudo certo no final, foi ótimo, né? A gente sabe que o mocinho salvou a mocinha, que o vilão perdeu, que tudo deu certo. Você não sabe muito bem como é que foi, mas você sabe que chegou o final. E você dorme com aquela tranquilidade e diz assim: deu tudo certo. Não é isso que acontecia? A gente fala que nós crentes somos assim, somos como esse homem que está no deserto, mas que já sabe qual é o final, ou seja, sabe o que vai acontecer. E nós somos como as crianças que antigamente não tinham condições de ler todo o gibi porque tinha de apagar a luz, mas já tinha uma curiosidade, já sabia lá no final. O livro de Apocalipse serve para nós assim, como se fosse uma coisa dizendo: vai ser assim no final. Então sabe de uma coisa, isso vai acontecer. Então você só fica esperando isso acontecer. A gente não sabe como vai ser muito bem assim, no meio da coisa toda. Foi o que a gente acabou de cantar agora, Isabel. Foi o que a gente acabou de cantar. Eu não sei. Não é isso que a gente cantou? Eu não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Eu não sei. Mas eu sei o final. Eu sei o final.
Então ler Apocalipse é maravilhoso, porque a gente começa a ter uma noção melhor do gibi na parte final e a gente fica mais alegre, porque sabe que vai ser bom. Né? Então o livro de Apocalipse não é um livro para você, a morte. Não, o livro de Apocalipse é um livro de vitória, de consolo, de ânimo, de alegria, de felicidade. Nunca foi um livro de pavor, nunca foi um livro de medo, mas é um livro de vitórias. Então isso deixa a gente feliz também. Ok, esse capítulo que a gente está vendo, estou aqui, mas não sei se vai funcionar. Esse capítulo que eu estou vendo aqui com vocês é o 7, né? Deixa eu só ver. Ok. Esse é o capítulo de número 7, perdão, é o 7, mas a gente pode entender que é o 6º selo, e esse 6º selo tem 3 partes: o fim do mundo, 6 de 12 a 17, é o que a gente vê aí, ó, as últimas coisas. Lembre-se bem, entenda daqui por diante o livro de Apocalipse assim, ó: Jesus Cristo subiu aos céus e toda a autoridade foi dada a Ele. Nunca esqueça disso. Você lembra lá em Mateus capítulo 28? Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Sabe o que significa isso? Que nada que acontece hoje acontece assim aleatoriamente. Jesus sabe de todas as coisas, e não Ele só sabe, como Ele coordena todas as coisas. Quem está coordenando todos os eventos hoje é o Senhor Jesus. Toda a autoridade foi dada a Ele. Então significa o seguinte, que nesse momento nós estamos vivendo na autoridade de Cristo, e essa autoridade de Cristo, porque Ele está nos céus reinando, acontece nos céus e acontece na terra, e essa autoridade de Cristo é que faz com que as coisas ocorram aqui na terra, como ocorrem também no céu, quando Ele manda. E o que Ele manda? O que Ele coordena? Ele coordena todos os eventos, todos eles. É isso mesmo, os bons e os maus. Ele coordena todos os eventos, e é isso que irá acontecer da sua subida aos céus até o seu retorno. Nós já falamos o que vai acontecer: fome, guerras, pragas, mortandade e perseguição. E alguém fala: só coisa ruim, velho? Não. Como nós falamos no domingo de manhã, tem o primeiro cavaleiro, que é um cavalo branco, que é o Evangelho, que sai vencendo para vencer. Por que o nosso mundo é feliz? Por que o nosso mundo é alegre? Nosso mundo é feliz, o nosso mundo é alegre, não por causa da nossa conta bancária, e não pela quantidade de filhos que você possa ter. O mundo é alegre e feliz pelo Evangelho, e graças ao Evangelho. Sem isso o mundo não seria feliz. A alegria que nós temos hoje está no Evangelho. O primeiro cavalo que sai vencendo para vencer. Contudo, esse mundo é um mundo de guerras, é um mundo de fome, e é um mundo de perseguições para a igreja, é um mundo de morte. Ainda este é o mundo. Só que esse texto está mostrando o que vai acontecer na volta de Cristo, e o que vai acontecer em meio a isso, né? A preservação dos crentes em meio aos juízos, 7 de 1 a 8, e a vinda de Cristo, 7 de 9 a 17. Então, quer dizer, a grande tribulação, isso aqui é a grande tribulação. Aqui nós vamos perceber a perseverança dos crentes em meio a essa grande tribulação, e depois a vinda de Cristo. É esses elementos que está sendo narrado aqui. Deixa eu só dizer uma coisa para você: isso vai acontecer 7 vezes no livro. E por que acontece 7 vezes no livro? A mesma história repetida 7 vezes. É porque isso aqui é como quando a gente não tem tanto tempo assim de ficar ensinando uma pessoa, você faz a pessoa repetir várias vezes, entendeu? Para aquilo ficar gravado. Já viu aquele processo de repetição? Repete aí, repete de novo, repete de novo. E depois de tanta gente repetir, a gente fica craque nisso. Lá no acampamento isso aconteceu. Sabe como aconteceu? Quando colocaram a música do Balão Mágico, foi tranquilo, todo mundo cantou. Olha só, desculpa dizer isso, e desculpa a gravação, viu? Super, fantástico, amigo, é bom estar contigo no nosso balão, não é isso? Continua. Como é que é? Vamos cantar alegremente, né? A idade não me permite mais. Bom, sou feliz. Estou aqui. Eu quero viajar de balão. Eu lembro da melodia.
também quero viajar Nesse valor. Por que a gente sabe disso? Tocou demais. Porque foi um sucesso. E todo mundo cantava, todo mundo cantava. O livro de Apocalipse é isso mesmo, é como se dissesse, ó, vai acontecer isso, 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 Jesus Cristo vai voltar. Vai acontecer isso, 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 Jesus Cristo vai voltar. Vai acontecer isso, isso, Jesus Cristo vai voltar. Vai acontecer isso, isso, 7 vezes. É como se fosse uma forma assim de gravar e deixar isso bem nítido na vida da gente. Então é esse o objetivo aqui no livro de Apocalipse, dentro dessa formatação, que fica claro para a nossa mente o que vai acontecer. Lembrando que no tempo de João era assim que acontecia. A carta era lida. Isso aqui é um livro para ser lido para todo mundo. Não era simplesmente assim um sermão como a gente faz muitas vezes. Era o seguinte, olha, João mandou a carta. Ah é? Que carta é essa? Ah, ele vai dizer aqui um monte de coisa. Então vamos parar todo mundo para ouvir. Todo mundo parava para ouvir e ouvia a coisa sendo repetida 7 vezes, mostrando assim uma única mensagem. Qual mensagem? Jesus Cristo está reinando. Aqueles que foram firmes na tribulação, nas tentações, serão vencedores. E essa vitória pertence ao povo dele. Avisos, né, pastor? Avisos. Só isso. É como se dissesse o seguinte, olha, não liguem para o mundo. Olhem para o trono de Deus e Ele está dominando sobre todas as coisas. É um pouco sobre esse texto que a gente vai ver aqui. Vamos falar um pouquinho sobre os 4 anjos. A primeira coisa que a gente tem que ver. Você vai encontrar aí 4 anjos em pé. Não é isso? Capítulo 7, verso 1. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. O que nós temos aí? Anjos que estão em prontidão. Quem são esses anjos? Bom, eles representam, na verdade, e a gente não pode olhar para a literalidade do texto, mas eles representam, na verdade, o poder de Deus. O poder de Deus sobre o mundo, o poder de Deus que controla a destruição do mundo. Vento, na Bíblia, representa uma forma de destruição, uma forma de intervenção divina. Então, esses anjos representam isso. Eles controlam o quê? O clima, ventos, chuva, relâmpagos. Né? Eu vou só ver, só vou mostrar para vocês, eu não vou pedir para vocês abrirem porque não dá tempo. Mas olha só, Zacarias 6,5. Respondeu-me o anjo: são os 4 ventos do céu que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Aí nós vamos ver em Zacarias 6,5, ou seja, são 4 ventos que controlam todas as coisas que fazem com que o mundo permaneça em ordem. Ou seja, quando esses ventos são lançados, causam uma desordem. Quando esses ventos são controlados, causam uma estabilidade. Significa que Deus está controlando o mundo para que ele não seja destruído de vez. Os 4 anjos representam 4 forças que estão, olha só como entende o mundo, nos 4 cantos do mundo. É como se eu pudesse dividir a Terra em 4 partes. Isso significa que em cada perímetro tem a força de Deus controlando esse perímetro para que não haja destruição plena nesses lugares. Norte, sul, leste, oeste. Exatamente, é isso aí. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que 4 ventos dos céus agitavam o mar grande. Né? Hoje nós sabemos, eles não tinham essa informação, mas olha o que agita o mar grande. Hoje nós temos a cara do que agita o mar grande. Você pode pegar, por exemplo, um furacão como esse aqui, que ele toma conta de um país inteiro, de um continente inteiro, como pegou a América do Norte esses dias. Então nós entendemos o seguinte, olha que interessante isso, um evento como esse, no clima mundial, que hoje a gente já consegue ver de cima, eles não conseguiram entender como era, mas hoje a gente consegue ver de cima, a gente sabe que é Jesus que está controlando isso aqui, ó, à luz do texto. Ele tem toda a autoridade para controlar, né? Então esse vento pode ser solto, ou esse vento pode ser minimizado. Né? Aí vem as tribulações sobre a terra. Então é isso. Vamos pegar aqui um pouquinho mais. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Ou seja, aquele evento do mar morto foi porque Deus controlou o vento para que isso acontecesse. Então, não é basicamente da água, mas do vento que fez com que
o mar fosse dividido. Então, o controle de Deus sobre a natureza pode ser compreendida pela palavra bíblica, pelos efeitos climáticos, né? E a gente poderia pegar outros textos também, como Jeremias e tal, mas por enquanto esse nos mostra. 4 cantos da terra. O que isso significa? Que nada escapa. Significa que Deus controla todas as coisas. Não há nenhum país, não há nenhum continente, não há nenhum município que Deus não possa fazer com que haja alguma tragédia ou algum vento impetuoso, alguma coisa assim, ou minimizar que isso ocorra. Ou seja, em todos esses lugares Deus está atuando. Então, essa é uma forma da gente entender o texto, né? Mais adiante, essas forças apocalípticas aí de destruição são sobre um controle soberano e podem se mover apenas quando Deus assim determina. Esse aqui é um evento chamado tsunami, recentemente ocorreu no Japão, né? Toda essa área aqui é seca, a água entrou por aqui e saiu varrendo tudo, casas, carros, prédios, tudo. Quer dizer, o barco que estava lá no mar veio parar numa cidade, né? Numa cidade. Então, quando nós olhamos para um evento como esse, a gente fala assim: puxa vida, é um evento então controlado por Deus? Sim, controlado por Deus. Deus controla essas coisas, né? Alguém fala, mas por que tem isso? Bom, lembre-se, aquilo que nós dissemos, existem selos, e esses selos representam destruição sobre o mundo, e essa destruição são juízos de Deus. Como se manifesta o juízo de Deus no mundo? O juízo de Deus se manifesta no mundo pela morte. Não foi isso que aconteceu? Deus não disse isso para Adão e Eva: se comer do fruto, certamente morrerás. É isso mesmo, é isso que está acontecendo. Há um juízo e há a morte. Aí você fala, mas Eberento, isso não é muita judiação, não é muito problemático dizer que Deus está por trás dessas coisas? Não, se você entender que o salário do pecado é a morte. Esse é o grande problema de tudo. O salário do pecado é a morte. Aí você fala, e o que traz esperança nisso tudo? O que traz esperança é o cavalo branco, porque ele sai vencendo para vencer. E mesmo que um crente seja pego por uma dessas catástrofes, mesmo que ele seja pego por uma dessas catástrofes, para o crente a morte não é uma derrota. Para o crente a morte é um recolhimento, é uma vitória, porque em Cristo nós somos mais que vencedores, e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Então a morte é vista de uma maneira diferente pelo crente, mesmo diante dessas tragédias. Então a gente tem que olhar para o Evangelho. Se a gente não olhar para o Evangelho, a gente só vai ver tragédias e vai ver o mundo de uma forma totalmente pessimista. Quando a gente olha para o Evangelho, a gente vai ver de uma forma otimista. Então esses anjos estão restringindo as forças destrutivas sobre o mundo, e essas forças foram liberadas no capítulo 6, de 1 a 8, a gente já vai perceber essas forças. Depois você leia lá, quem não leu, quem não participou, tem um estudo também, o Ricardo já elaborou, já está aí pela internet, onde a gente fala dos selos, dos primeiros selos, dos 5 primeiros selos. Bom, isso demonstra uma outra coisa, o cuidado de Deus por seu povo. Por que não veio uma catástrofe e termina com o mundo todo de uma vez? Nós já vimos isso acontecer. Onde? Dilúvio. Por que não termina com o mundo todo? Porque muitos vão aceitar o evangelho. Por causa dos eleitos. Isso não acontece no mundo todo. Você fala assim, nossa, como é que o mundo sobreviveu a isso? Ou como é que o mundo está sobrevivendo a esse caos ecológico que a gente está vivendo? O mundo está sobrevivendo a um caos ecológico porque Deus ainda tem eleitos. Eleitos que já nasceram e eleitos que provavelmente vão nascer. Vamos imaginar aqui a sua filha ou seu filho. Eu tenho filhos. Você gostaria de ver o tataraneto deles? Gostaríamos, né? Mas provavelmente a gente não vai ver. Eu exagerei no tataranetos. A gente não vai conseguir ver. Se a gente conseguisse ver o bisneto, olha lá. O bisneto, se a gente conseguisse ver o bisneto, eu seria não muito vou ver o bom. bisneto. Não vai dar para ver? Não vai dar tempo, a mais nova está com 9 anos, mas né? E eu já estou idosa. Já está idosa. Mas tudo é possível. Mas vamos lá. Eu queria que a gente entendesse aqui uma coisa. O povo de Deus ainda está sendo resgatado. E é esse o processo que nós estamos vivendo.
da primeira para a segunda vinda, está tendo um processo de resgate do povo de Deus. E esse resgate do povo de Deus se dá pela evangelização. Evangelização dos filhos e a obra missionária. Aqui que a gente falou, Apocalipse, nós falamos isso no domingo de manhã, você lembra? Há uma grande ênfase na obra missionária. Apocalipse é um livro missionário. É um livro que fala, esse evangelho tem que ser pregado em todas as nações. E a gente tem que continuar pregando esse evangelho. Há tempo, fora de tempo, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, para todas as gerações. Nós não podemos parar. Né? Uma pergunta que Sim, lá. pode falar. Esse então tem tempo para tomar água. Pelo que eu estou entendendo, nós já estamos vivendo o Apocalipse? Sim, exatamente. Pastor, e nós estamos vivendo a tribulação? De uma certa forma, sim, porque todas essas coisas atingem os crentes e nos machuca. Porque aqui no verso 14, né? No verso 14 do 7, ele fala, né? A resposta lá da pergunta, né? Que diz assim: esses são os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Sim, deixa eu dizer qual é o aspecto mais importante da gente ver a grande tribulação. Eu falei isso uma vez aqui, alguém falou, reverendo, a gente não está passando perseguição. O aspecto mais claro da grande tribulação, além de todas essas catástrofes, é a perseguição. Vai ser crente do jeito que é para ser crente, para você ver numa empresa, como o Brasil, por exemplo. Qual o empresário que sobrevive no Brasil sendo honesto? Eu quero ver um empresário que me diga assim, eu sou um empresário honesto no Brasil, eu sou totalmente honesto. Ele está tendo prejuízos, ele não está tendo o suficiente talvez para... Ele tem o suficiente para ele, mas ele não tem um desenvolvimento econômico assim, os mais, podemos dizer assim, se for crente, se for um cristão de verdade. Se for um cristão de verdade. Vamos imaginar um garoto, uma menina, na escola, numa faculdade dessas que nós conhecemos por aí, sendo fiel ao Evangelho. Nós estamos falando no acampamento que a gente mostrou textos como de Levíticos 18, 19 e 20. Se a gente ler esses textos numa faculdade, provavelmente um professor seria expulso da faculdade só por ter lido esse texto. Seria expulso. É um ambiente hostil ao Evangelho. É um ambiente hostil. Então o que a gente diz? Quando você fala assim, está sendo muito fácil ser crente nesse mundo, eu digo para você que tem algo errado. Porque não é. Então nós estamos vivendo já a tribulação. E as doenças, né, também que a gente enfrenta. Sim, é também. uma tribulação também. É só você imaginar, por exemplo, um crente, e quando há uma pregação que diz que o crente tem que ter tudo de bom na vida dele, tem tudo que dá certo, nunca pode passar por nada, e aí o crente fiel, ele começa a ter um grande problema econômico, de saúde, na família, é tendencioso a gente dizer, será que compensa realmente servir a Cristo? Eu estou aconselhando vários jovens, não estou falando de pessoas que já estão segurando a barra da família, estou falando de pessoas jovens, que já estão desiludidos com um monte de coisa. Será que compensa mesmo essa história de ser santo, de viver para Deus? Porque não está dando certo na minha vida. Então isso é tribulação. E nesse momento a tendência é deixar. E é isso que a gente está vendo no texto de Apocalipse. Não abra mão da sua fé, não deixe de ser fiel, lute contra tudo e contra todos, e seja fiel somente ao rei. Não ao imperador, mas ao rei. E é isso que falta muitas vezes para a gente. É aquilo que a gente já falou nos outros estudos. A gente olha mais para o trono de César do que olha para o trono de Deus. O trono de César é mais agradável, é mais prazeroso. Já o trono de Deus é sofrível. Só que a diferença é o final. A diferença é o final. Como será o final? Um Então pouquinho nós mais. estamos vivendo o segundo selo também. Sim. O cavalo vermelho. Todos eles. Todos esses selos. Agora, o que é o sexto selo? O sexto selo é como serão, aí sim, os últimos dias. Os últimos dias serão insuportáveis. Os últimos dias serão insuportáveis. Os selos estão aí, mas o último selo é insuportável. Agora, qual é a esperança? A esperança vem pelo que acontece nessa questão dos últimos selos. A esperança de vitória de Cristo. Essa é a questão. 2 pontos importantes: o chamado e o final desse chamado.
que é o que Apocalipse está mostrando para a gente. Qual é o problema? Tem 7 igrejas passando por sofrimentos. Essas igrejas precisam ser reanimadas. Como elas serão reanimadas? Primeiro, elas foram convocadas por Cristo, passaram lutas e dificuldades, mas no final elas serão vitoriosas. Aí entra uma outra coisa importante. Cristo quer que a igreja seja provada e aprovada. Não esqueça nunca dessa lição em Apocalipse. Cristo quer. É necessário que a igreja seja provada e aprovada. Deus quer que seja assim. Deus, ele quer que o crente passe por essas dificuldades para mostrar quem ele é. Para mostrar quem ele é de fato como crente. Sabe como você identifica um crente? Nos momentos mais difíceis da vida dele. Pelas provações. Pelas provações. Ok? Isso demonstra o quê? Que é um cuidado de Deus por seu povo, porque atinge, mas não atinge toda a terra. Atinge, mas não atinge toda a terra. Por que não atinge toda a terra? Porque tem que ter terra para nascer mais crentes. Porque tem que ter terra para continuar a igreja. Porque tem que ter terra para que o povo continue ainda nesse mundo. Por isso que o mundo não é totalmente destruído. É dos filhos dos crentes ou dos evangelizados que vem o povo da aliança. O que mais? Aqui que a gente tem aqui, os ventos representam a destruição. Temos um tema que se estenderá pelas trombetas e taças com os 4 primeiros juízos de cada série concentrados no foco de desastres naturais. Ou seja, vocês vão perceber isso nos selos, nas trombetas e nas taças. São as mesmas coisas, só repete: selos, trombetas e taças. A terra que é afetada pela destruição causada pelos ventos. Então a terra que sofre, a terra que passa por tudo isso. Outra coisa, as pessoas são afetadas pelos ventos quando estes atingem a terra. E a gente já viu isso no Antigo Testamento, Jeremias 51, 36, Oséias 13, 15, Salmo 103, verso 16, Isaías 40, 6 e 7. E essa destruição, aqui vem uma expressão grega, remine anemos, demonstra uma ação contínua. Nós temos aqui um subjuntivo presente, ou seja, esses ventos sempre destruirão a vegetação e os portos, o mar sempre passará por isso. E desde o tempo de Cristo, da subida de Cristo, é assim. Houve paz, houve tranquilidade na época de Cristo, que era a Pax Romana, mas depois da época de Cristo vai aumentando cada vez mais o número de desastres e de acontecimentos desse tipo. E ele já deixou isso claro no seu sermão profético em Mateus. Ou seja, nem o Império Romano resistiria aos juízos de Deus. Quer uma prova? Uma das coisas que atingiu o Império Romano de cheio foi o Vesúvio. O Vesúvio afetou muito o Império Romano. O vulcão que destruiu aquela região. Então é isso. Vamos para uma outra parte desse texto. Um anjo grande. Aparece aí um anjo grande. Logo depois a gente vê um anjo grande. Vi um outro anjo que subia da nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado a fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Esse anjo grande, esse anjo poderoso, ele tem um anel. E nesse anel, ele faz isso aqui, ele sela. E por favor, não entendam isso de maneira literal, porque senão daqui a pouco a gente está procurando uma marca na testa de alguém, dizendo assim: vamos ver se tem aí alguma coisa que lembre isso. Não tem um anjo fazendo assim, põe. Ali tem um, põe. Ali, deixa eu ver, mais outro, põe. Não. Isso é uma forma de nós entendermos que Deus está preservando o povo dele, que está marcado pela graça. É uma forma de nós entendermos isso. O povo dele está marcado por isso. Só Deus enxerga Deus. Exato. Agora, o que é importante? A terra não é destruída. Esse anjo diz assim: vocês não vão fazer isso, não vão causar destruição aqui. Por quê? Porque eu tenho escolhidos aqui. Uma tragédia, muitas vezes uma tragédia, leva milhões de pessoas embora. Muitas vezes, pode ser que aconteça. 1000 pessoas, 10 mil, sei lá. Não tem mais esperança. A morte acaba com tudo. Depois da morte não tem mais esperança. Mas quando uma tragédia é evitada, quando não ocorre uma tragédia, é um momento
sendo salvos ali. Então, a gente vê que esse anjo, ele tem essa função. E vai acontecer de novo, na taça, nas trombetas, né? Da mesma forma vai acontecer de novo. E vai acontecer da seguinte maneira: esse mesmo anjo aparece aqui no 7 com um anel para selar, no 8 com incensário de ouro, nós vamos explicar isso mais adiante, e no 10, esse anjo forte segura um livrinho. Tudo isso tem a ver com os crentes, ó. Selar os crentes, separar os crentes e o nome escrito desses crentes. Ou seja, no livro de Apocalipse nós vamos entender que Deus está preservando o povo dele. Essa é a ideia, preservando o povo dele com essa figura desse anjo forte que está preservando os filhos deles, dos filhos de Deus da tribulação. Tá ok? Então, esse sinete é basicamente isso aqui, ó. Você tem um anel, você tem a cera, e aqui endereça, né? E tem então a preservação desse povo. Nós vamos dizer o seguinte: este anjo carrega o sinete real de Deus, e esse sinete autentica o documento. Se um rei colocava o selo dele numa carta, ai de quem abrisse essa carta, senão o destinatário. Ninguém poderia violar essa carta, ninguém poderia mandar essa carta para outro lugar. Essa carta deveria chegar lá, ó, tem aqui o selo do rei. Era sério mexer com esse selo. Ele está dizendo que ninguém mexe com esse selo, porque é o próprio Deus que está selando. O selo implica posse, proteção e privilégio. Gente, se tem alguma coisa que você deve se alegrar no livro de Apocalipse, é saber que os eleitos de Deus são selados pelo próprio Deus. Isso significa que ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Nem anjos, nem principados, nem morte, nem espada, nem perigo, nem fome, nem nudez, nem guerra. Nada pode nos separar de Cristo. Nada pode nos tirar do amor de Cristo. Ele é nosso dono. Nós somos a carta dele e estamos destinados para ele. Essa é a ideia. Então, quando os leitores de João ouviram isso, falaram assim: olha, ninguém pode mexer conosco. Nós somos de Deus, propriedade dele, e temos o privilégio dele. O selo é uma promessa aos vencedores fiéis. Quem tem esse selo será de fato vencedor. Um sinal especial da ação de Deus nos eleitos. Eu vou repetir de novo, quem já está participando, a gente já viu isso várias vezes, mas é um sinal. Por exemplo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Esse é o texto que nós temos de Efésios, capítulo 1, verso 13. No verso 14 de Efésios, nós vamos ver o seguinte: o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade e louvor da sua glória. Ou seja, há uma certeza de que o destino de um crente será o eterno encontro com o dono dessa carta. Um pouquinho mais aqui. Diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Essa é a certeza do crente. O crente foi selado e ele está sendo preparado para o dia da redenção. É interessante isso. O selo mostra que nós estamos sendo preparados para um dia. Vocês percebem que a gente tem vontade de estar num dia, de estar naquele dia, e a maioria das nossas músicas fala daquele dia. E se alguém não se consola naquele dia, não está entendendo esses textos, porque esse texto está dizendo que nós estamos sendo destinados para aquele dia, que estaremos com o nosso Senhor. Selar é muito importante, né? Por exemplo, o túmulo de Jesus foi selado para que não fosse violado, com o símbolo de Roma, né? Essa é uma das provas cabais que só um doido iria violar o túmulo de Jesus, porque foi selado com o sinete de Roma. Quem estivesse fazendo isso estava arrumando encrenca e pena de morte. Era um negócio muito sério, o selo. Então ninguém poderá violar esse selo. Outra coisa, parece que em Romanos 15, verso 28, a coleta que foi feita para os pobres de Jerusalém foi selada. Sabe o que significa isso? Ninguém poderia mexer, ninguém, assim, é como os diáconos, quando vão fazer o recolhimento. Está lá, ninguém pode mexer com aquilo, selado, está lá, contado, selado, fechou, lacrado. É isso que está acontecendo. Conosco é a mesma coisa.
Vamos para outro detalhe. Esse é o Deus soberano que intervém de forma ativa em favor do seu povo, retendo os ventos da destruição até que tenha selado os crentes, fazendo deles sua propriedade. 1 de Coríntios aqui, 6, 19 a 20, diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? Esse é o tema do Projeto Família, que a gente vai ter no dia 10, lembra, né? A gente vai falar sobre o corpo como santuário do Espírito Santo, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, né? Porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso... Como é que a gente glorifica a Deus? No vosso corpo. Então nós somos comprados, selados para Deus, e por isso que não há destruição total. Por quê? Porque nós fomos comprados para o próprio Deus. Comprados para o próprio Deus. Vamos imaginar uma coisa aqui no Brasil. Quantos furacões nós já vimos aqui no Brasil? Acabando com portos, acabando com uma série de coisas. Vamos imaginar assim, quantos terremotos nós tivemos no Brasil que derrubou uma cidade inteirinha, assim, por exemplo? Nenhum. Não é? Nenhum. Agora a grande pergunta que eu faço é: quem diz que nós estamos livres disso? Não temos ninguém que possa nos livrar disso, porque se Deus quiser, isso vai acontecer. O que é importante da gente entender tudo isso? Isso aumenta a nossa responsabilidade de sermos aqueles que evangelizam nesse país, e pregam nesse país, evangelizam mais nesse país, porque nós temos todo um exemplo de um espaço propício para a evangelização. Sem nenhum juízo tão claro como uma tragédia desse tipo, né? Sem nenhum juízo tão claro de uma tragédia desse tipo, né? A gente tem o Chile aí, a gente vê tantos outros exemplos. Agora entra o terceiro elemento, quer dizer, há um juízo, mas há uma preservação desse juízo e há uma manutenção do povo de Deus em meio a este juízo. E a gente vai ver isso através da configuração dos 144 mil, que, por favor, não entendam como os testemunhos de Jeová, que são aqueles que vão ficar lá no céu. Não. Aqui é novamente um número simbólico. Deixa eu mostrar para vocês por que aparece esse número na Bíblia. Porque no texto de Apocalipse, esses números são importantes para mostrar completude. Completude. Quais são os números que demonstram completude? 4 representa a terra. Esses outros números representam a completude. O que é completude? 7, tempo perfeito de Deus. 12, número perfeito dos escolhidos de Deus. 1000, número perfeito do tempo de Deus. Tudo isso salienta o quê? Completude. 144 mil, está ligado à questão do número 12. Então, tudo isso é para mostrar para o seu leitor que Deus tem um número perfeito, que é o número dele, dos seus eleitos, que vão ser sustentados, guardados, protegidos até o último dia. Até o último dia. Eles estão sendo recolhidos. São aqueles que já foram evangelizados, aqueles que não estão mais com a gente, aqueles que serão evangelizados, aqueles que nascerão. Todos esses fazem parte do povo de Deus. Então, a gente interpreta essa primeira parte aqui, falando assim: então viu o número dos que foram selados, verso 4, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. É importante que a gente entenda que lá no céu tem 12 anciãos e mais 12 anciãos, ao todo 24. 12 anciãos que representam a primeira dispensação. Qual é a primeira dispensação? As 12 tribos do Antigo Testamento. 12 apóstolos que representam a segunda dispensação, que é vivida até hoje, os apóstolos. Então este é o número de todos os eleitos da face da terra, contando com aqueles da primeira dispensação e contando com os que vão viver até hoje. Como que a gente encontra os que vão viver até hoje? Olha só o que diz o verso de número 9: depois destas coisas vi, e eis grande multidão que não podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com as palmas nas mãos. Quando estes foram alcançados? Desde que Jesus deu a ordem. Se lembram da ordem? Vai lá para Mateus
Mateus 28. Isso, muito bom, essa é a ordem. Vamos lá? Vamos ler juntos aqui para deixar isso mais gravado aí nas nossas cabecinhas, né? 28. Vamos lá, verso 28 e 18. Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ao entender esse texto, nós vamos entender o seguinte: onde estiver a igreja, haverá evangelização. Onde houver 2 ou 3, haverá evangelização. E quando há evangelização, os eleitos são recolhidos. Então Jesus faz mais ou menos assim: agora eu quero que a minha igreja esteja aqui, e eu vou mandar recolher eleitos aqui. Minha igreja está aqui, eu vou mandar recolher eleitos aqui. Olha só o resultado disso. Verso 9 do capítulo 7. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Que somos nós. Somos nós. Todos os gentios. A igreja começa com os judeus, se fortalece. Exatamente. Ela se estrutura com esse grupo e vai crescer com um grupo inumerável. Agora eu quero que vocês imaginem, não há 144 mil literais aqui. O que nós temos aqui é uma multidão gigantesca que não tem como enumerar. É algo que você perde, não tem como enumerar. É um negócio fantástico. Então isso nos faz entender o seguinte: quantas pessoas já foram salvas e quantas pessoas ainda serão salvas? E outra, vamos imaginar que você, ao longo da sua vida, conseguiu evangelizar, vamos imaginar minimamente 30 pessoas. Na sua vida, 30 pessoas. Vamos imaginar isso. Imagine, crentes no mundo todo. Se fosse provável uma perspectiva dessa, é um negócio fora do comum. Fora do comum. Sim, professor. Quando em Romanos fala que todo Israel será salvo, você acha que ele se encontra, ele se encaixa nisso aqui? Sim, todos se encaixam. Israel também. Todo Israel eleito, mas não todo Israel etnia. Israel eleito. Não, que pode ser até o Israel mesmo, até o Israel judeu. Mas aquilo que a gente falou na semana passada, Paulo era judeu, João era judeu, não é? Se nós olharmos, Mateus era judeu. Todos eram. Nem todos os apóstolos, mas quase todos eram judeus, e a igreja se estrutura no meio dos judeus. O evangelho chegou no meio dos judeus e tem ainda alcançado os judeus. Lá na Palestina existem muitos evangélicos, muitos cristãos. A gente pensa que na Palestina só tem aqueles rapazes que ficam lá naquele muro e, né? Não, há uma grande quantidade de cristãos na Palestina, que aliás são até perseguidos muitas vezes. E a gente pensa que só são aqueles lá que tem aquela trancinha, que andam com aquele chapéuzinho. Não, esse povo é especial aos olhos de Deus também. Nós não tiramos isso, mas desde que Cristo seja o Redentor deles, e não as obras. Passar pela cruz. Exato, a cruz, esse é o ponto. Se não for pela cruz, é porque nós fizemos uma viagem lá para o Recife e eu encontrei um rapaz que falou assim: eu queria ter nascido judeu. Porque judeu já tem a certeza da salvação. Falei, mas só porque nasceu judeu? Falei, não é. Né? Quem é Paulo? Pessoas que creram, que foram atingidas pelo Evangelho. Então, esse número que começa com judeus e vai crescendo, chega até nós. É isso que o texto está dizendo. Não é 144 mil que fica no céu, o restante fica aqui na terra. Olha, essa é uma interpretação muito errada do texto bíblico. O que o texto está mostrando é o desenvolvimento do Evangelho até chegar na grande quantidade preservada por Deus da grande multidão. 144 mil não são os israelitas das 12 tribos de Israel,
que foram escolhidos para fazer serviço para Deus evangelista naquela época? De todos os tempos. De todos os tempos. Né? Começa com eles e vamos estender aí para todos os tempos. Não somente para aquela época. Bom, vou fechando aqui, pessoal, estamos no nosso momento final aqui. Então, eu queria que a gente entendesse aqui, olha só o que acontece mais adiante. Ó. Então, estão todos lá diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas. É importante que a gente entenda isso. Eles estão vestidos de vestiduras brancas, não porque eles alcançaram essas vestiduras brancas, mas é porque o sangue do Cordeiro lava as roupas sujas para roupas limpas, porque não há comunhão entre pecado e Deus, que é santo. Aí entra uma coisa, 10, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Repetindo, é como se eles estivessem no mesmo lugar, no capítulo 4 e capítulo 5. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre os rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor e a glória, a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Aí vem uma fala do ancião. Sempre é importante entender isso, nós já falamos isso no capítulo 5 e no capítulo 6. É um ancião que conversa com o trono. Por quê? Nada melhor do que alguém que viveu na terra e que foi pecador falar com quem é pecador. E aí diz: um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? João vai responder: tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Quem são esses? Esses que se acham diante do trono foram aqueles que passaram pela tribulação e venceram. Aqui eu mostro um exemplo, mais ou menos assim, né? Alguém pode pensar assim: qual é a grande tribulação? A guerra? Não. A fome? Não. A morte? Não. A grande tribulação são as perseguições. Vamos dizer para nós como que a gente entende isso. Qual é a roupa do crente hoje? Efésios 6. Armadura. Nós não estamos passeando nesse mundo. Cristo não nos chamou para o domingo no parque. Né? Você lembra do parque? Cristo não nos chamou para o domingo no parque. Cristo nos chamou para uma guerra. E nessa guerra, a gente está numa batalha e a grande tentação não vem por essas tribulações que a gente sente tão somente, mas pelas tentações. Ou seja, de abrir mão de Cristo, de Deus, por outras coisas. Sim. Em Hebreus diz assim: sem santificação, se nós não tivermos santificação, não buscarmos, não veremos a Deus. Exatamente. Sem santificação, é uma luta. Sem santificação não há, realmente não há salvação. Que nós falamos lá no acampamento. A santificação é um dos grandes dados, modelos, exemplos que é colocado para nós. Ok, deixa eu voltar aqui. Deixa eu pegar só esses textos. Vamos lá. Marcos, né? Marcos 10, 30. Vou pegar o 29 e o 30, diz assim: tomou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Esse texto é esclarecedor. Ele está mostrando para a gente aqui qual é o nosso grande desafio. Nosso grande desafio é sermos fiéis a Deus. Olha o que ele diz: que não receba já no presente o cêntuplo das casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Ou seja, um crente, ele consegue vencer o mundo quando ele olha para o próprio Senhor Jesus Cristo.
Apocalipse 13, 7 mostra isso também, ó. Pula lá um pouquinho, vai lá um pouquinho. 13, 7. Olha só. Foi-lhe dado que também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Sabe para quem foi dada a autoridade aqui? Para a besta. Para que ela tivesse poder para atingir os crentes. Mas atingir no quê? No corpo. Perseguição. Mas não significa com isso que esses crentes deixariam de ser fiéis a Deus. Serão fiéis a Deus. Aí a gente vai para a recompensa da perseverança. E é o texto final, voltando aí, terminando o capítulo que nós estamos lendo aqui, né? Verso de número 15. A razão por que se acham diante do trono de Deus e serve de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem o ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda a lágrima. Termino aqui o capítulo dessa forma. Meus irmãos, os provados e aprovados estarão sempre diante de Deus. Provados e aprovados. Sabe como a gente amadurece? Muitas vezes, as lutas. No sofrimento. Exatamente. Se você pegar um menino ou uma menina que sempre teve de tudo, de mão beijada, assim, sabe? Tipo, tó, será muito complicado. Mas quando você pega pessoas que teve que, sabe, vender o almoço para comprar janta, né? Essas pessoas que a gente usa, que tem que lutar, aí você vê a diferença. O crente é assim, o crente ele é provado e aprovado. É aquela questão com Paulo: a minha graça te basta. Importa que você saiba o quanto é importante sofrer por causa do meu nome. É assim que se faz o crente. Então, quando não é provado, não é aprovado. Exatamente. O que nós estamos entendendo? Que quem está aqui nesse mundo, por certo, sendo crente, passará por isso. De várias formas, de várias maneiras. Jesus mesmo falou, né? Sim. Nesse mundo Tereis aflições. Então, bastante. Exatamente. Eu queria que você entendesse isso de uma forma assim muito mais realista. Muito mais realista. E eu não estou dizendo assim: Senhor, me prova porque eu estou com medo. Me manda uma tribulação aí, Senhor, porque eu quero passar por uma tribulação. Não. Eu queria só que você entendesse uma coisa. A melhor forma de nós encararmos esse mundo é olhar para a palavra de Deus. É a melhor forma. Para que a gente possa enfrentar bonanças e tempestades, olhando para a palavra de Deus. Muitos aqui já enfrentaram luto. Muitos aqui já enfrentaram separações, durezas de vida. Muitas vezes as nossas crianças já passam a viver isso. Como que a gente interpreta isso? Essa é a maneira de enxergar a vida. E aqueles crentes das 7 igrejas estavam aprendendo a como interpretar as lutas deles. Que para ser crente é difícil. Vamos ser francos. Olha como é lógico. Se eu tenho que ser sal e luz, por que eu tenho que ser sal e luz? Vê a lógica disso. Isso, aí você me ajuda, você fala, porque senão não entendeu. Por que tem que ser sal e luz? Porque a gente está num lugar onde não tem sal e não tem luz. Boa. Isso é ótimo, né? Mas aí, se não tem sal, não tem luz, o que nós temos? Escuridão. Cegueira. Putrefação. Podridão, porque o sal preserva. Podridão. O que o sal faz? Preserva. Ele preserva-nos. Se nós estamos num mundo assim, essa é a nossa missão. Agora, é fácil ser sal e luz? Não. É duro. Por isso que o crente automaticamente sofre. E não precisa ser uma enfermidade. Ele sofre quando o evangelho é pregado, as pessoas não vão ver. Ele sofre quando o evangelho é passado por um filho e o filho diz: eu não quero isso. O crente sofre quando ele vê, por exemplo, o vizinho dele, que olha para ele indo para uma igreja e vai dizer assim: esse cara, vou salvo, ele está perdendo tempo com essa Bíblia aí, dando dinheiro para uma igreja. Exato. Não é?
é diácono. Sabe o que é o diácono? O diácono está aqui no sábado, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. O que ganha? Alguém poderia perguntar, o que ganha? Ganha um oi. Tá bem? Hã? Quanto você ganha pode ficar aqui na conta? Já falaram? Não já? É isso que falam. Sabe o cara falou? Sabe o tempo de pé, o tempo inteiro em pé, que fala ganhar nada, pode ganhar. Exatamente. Um pouquinho mais. Pessoas que vieram de todas as regiões da terra para se alegrarem da salvação de Deus. É por isso que o nosso estudo hoje está falando de alegria. A promessa aqui é de que todos os santos estarão em pé diante do Cordeiro, vestindo vestiduras brancas de vitória e pureza, balançando ramos de palmeiras em celebração pela vitória e libertação de Deus, que Deus deu por meio de seu Filho. Sabe o que significa isso? É você estar no céu, diante da presença de Deus, e imagina, sem nada, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Esse é o momento final que a gente está aguardando. Olha o que diz mais. Que grande privilégio. Deixa eu dizer uma coisa. Alguém fala assim, nossa, o casamento no sábado foi uma beleza. Gente, como foi bom aquele casamento. Foi uma festa fantástica, como a noiva estava bonita, como tudo estava muito legal. E a pessoa fala assim, eu queria tanto ter ido, mas não deu. Essa é a situação do crente. Tem algo esperando. E ele não vai dizer assim, não vai dar. Eu estarei lá, nessa grande festa. E é isso que nos espera, é isso que nos aguarda. Algo maior nos espera. Algo maior nos espera. O melhor ainda está por vir. O melhor ainda está por vir, né? Então, esse algo melhor que ainda está por vir é a nossa recompensa. Alguém vai dizer assim, mas está demorando, né? Aí está o grande problema. Você pode trocar algo por causa disso. Mas parece ser tão monótono, né? Ficar lá no céu em pé. Mas isso aqui é uma figura. Por favor. Não vai ter o Xbox lá, droga. Né? Não vai ter um campo de futebol para a gente sentir as alegrias do meu time. Gente, vai ter Jesus. Esse é o ponto. Quando as pessoas olharem para o céu e não conseguirem enxergar Deus e quererem colocar outras coisas no céu, é porque está perdendo um pouco da noção do que nos aguarda, né? Algo maior nos espera. Nossa alegria, então, nossas provas e perseguições não devem ser maiores do que o que nos espera. Versos 14 a 17 que nós lemos. Nossa alegria não está no que somos ou fomos, mas por causa do sangue de Cristo que nos limpa para estarmos diante de Deus. Essa é a nossa alegria de estarmos lá. Ou seja, eu estou aqui graças ao sangue derramado naquela cruz. Então essa é a nossa alegria que a gente já pode sentir hoje. Mais uma coisa, crentes na verdade vivem duas fases. Primeira, a igreja é selada na terra, 7 de 1 a 8, até o tempo da tribulação. E aí, a igreja é recompensada nos céus, 7 de 9 a 17, após o tempo da tribulação. Então, esse é o nosso ponto. Nós vivemos duas fases. Vivemos essa fase de tribulações, mas vivemos uma fase de pós-tribulação. E dentro dessas duas fases é que nós nos encontramos. Nós estamos no meio disso. E nós não podemos esquecer que, primeiro, temos um grande privilégio, fomos convocados. Segundo privilégio, estaremos lá. Ninguém tira esse convite de você. Ninguém arranca esse passaporte. Ninguém tira a sua entrada nos céus. É isso que os crentes deveriam sentir ao ler o texto de Apocalipse. É isso que deveriam sentir. Mas sabe o que acontece com os crentes? Sabe o que acontece com os crentes? As coisas desse mundo, dessa vida, passam a encontrar maiores vultos do que isso tudo. E se nós perdemos de vista isso aqui, perdemos de vista o trono de Deus, né? Perdemos de vista o trono de Deus. Daí as recompensas. Depois dessas coisas vi, eis grande multidão que ninguém podia enumerar, e clamava em grande voz, dizendo ao nosso Deus que se assenta no trono, adorar a Deus, glorificá-lo para sempre. O que se perdeu em Gênesis teremos de vez no final do tempo. Ou seja, se em Gênesis o homem não entende, não adora a Deus, em Apocalipse nós vamos ver o contrário. Pega lá o capítulo 21, verso 3. Leia lá para mim, por favor, alguém leia. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo:
Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão só o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eu falo que a gente pode sentir isso um pouquinho. Por exemplo, não tem momentos assim que a gente sente a maior alegria de estar com alguém que a gente ama? Não tem assim uma coisa? Não é? Quando você sai assim, eu vou encontrar, sei lá, um neto, por exemplo, que você ama tanto. Não é legal isso? Você fala, puxa, eu vou me encontrar com ele, meu netinho. E você vai poder abraçar. Não é uma alegria muito grande? Quem tem neto? O filho, né? O marido, né? Você fala, nossa, eu vou me encontrar com ele. Essa é a alegria que o crente sente quando ele está diante dessa perspectiva. Eu estarei com Deus. Eu estarei com Deus. E é aquela coisa que a gente fala, nossa, eu me sinto tão bem quando eu estou pulando. Eu me sinto tão bem. Imagina o que é estar com Deus. Imagina o que é estar com Deus. Então as recompensas, todo sofrimento acabará. Não haverá mais tristezas. Aí o texto mostra 2 tipos de tristezas que nós sentimos. Fome e sede, provações internas, e calor e nem ardor algum. São privações externas. Ou seja, privações internas e privações externas. Nós não sentiremos nada mais. Nós não teremos mais nenhum sofrimento. E uma gama de coisas aí também. Tá? Claro, aqui tem muito mais. Gama de coisas, né? Por exemplo, o inferno é porque você vai ter tudo isso daqui. Deixa eu dizer, uma das piores doenças que existem hoje é a depressão. É uma das piores doenças. Porque você olha para a pessoa e parece que está tudo bem, mas você não sabe o quanto a pessoa está por dentro. Ela está no inferno, por dentro dela. É terrível a dor, é terrível o sofrimento. A gente olha por fora e fala assim, não, está bem. Mas a pior dor é essa dor interna. Esse é o grande problema que a gente vê. Não haverá mais isso. Quando você vê uma pessoa descansada, feliz, você vê que a pessoa está... Sabe aquela história de... descansou? É isso que a gente vê nos céus. E é isso que a gente aguarda nos céus. Recompensa, por isso que há alegrias. Cristo reinará sobre os eleitos definitivamente e seremos pastoreados e saciados e consolados. 3 coisas, verso 17. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará. Depois, os guiará para fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda a lágrima. Eu estava vendo uma música do conjunto Logos, e é tão interessante essa música, e agora ela me fugiu aqui, mas tem uma hora que ele diz que enxuga os meus olhos, o meu rosto. Como que é? Faz. Vem me consolar. Essa música bate bem com isso. Bate bem com essa coisa, né? As nossas tribulações acabam e enxuga dos nossos olhos toda a lágrima. É uma música muito bonita de se ouvir. Ouçam também mais uma recomendação de hoje, tá? Bom, termino. O propósito dessa passagem devemos perseverar nesta vida. Deus nos recompensará por tudo que passamos por Ele, Cuidado que devemos ter quando trabalhamos de forma exaustiva por ganhos financeiros e segurança, enquanto se sacrificam pouco ou nada por suas recompensas finais e eternas. Dá para entender isso? É alguém que se mata para esse mundo, se preocupa com esse mundo e coloca ele numa situação de primeiro lugar, mas está trabalhando pouco para o reino eterno. É uma chamada para que isso não aconteça. O povo judeu tinha essa tendência. O texto de Tiago fala isso, quando alguns dizem, olha, nós vamos sair daqui, vamos para tal lugar, vamos ganhar bastante dinheiro. E ele dizia, o texto de Tiago diz, cuidado, vocês não sabem o que é a vossa vida, é como a neblina que logo se dissipa. Por que trocar tudo por bênçãos que durarão apenas um breve tempo e abandonar as bênçãos celestiais que permanecerão em toda a eternidade? Aplicações, fechando. Deus é paciente, Ele espera o tempo dele, os seus eleitos. Em 7:1-3 temos um encorajador estímulo. Deus retém de fato os ventos da destruição para que os eleitos se convertam. Então, a aplicação Deus é paciente, está esperando o júri dos seus eleitos.
O texto de Pedro diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorado. Pelo contrário, Ele é longânimo para composto, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O texto ainda diz mais, né? Os quais no outro tempo foram desobedientes, quanto à longanimidade de Deus aguardavam nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, o qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos da água. Então nós não sabemos quando virá o fim, mas sabemos que ele só virá quando duas coisas acontecerem: todos os santos serão selados, 7:4, e todos os mártires serão reunidos, 6:11. Então hoje nós estamos vivendo os tempos de Noé. E que tempos é esses? Que tempos são esses? São tempos em que talvez a gente esteja querendo casar, comprar, trabalhar, gastar bastante, fazer planejamentos para esse mundo, mas nunca a visão da eternidade dos céus se passa sobre as nossas vidas. Nós estamos mais preocupados com o nosso bem-estar nesse mundo e os céus que está em segundo plano. Que Deus nos livre disso e que tenhamos segurança de que fomos selados e estamos preparados para esse último dia. Tá bom? Então, que Deus nos dê essa esperança e essa alegria.